Irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 117 para essa breve mensagem nessa noite. Salmo de número 117. O tema do mês de agosto desse ano, o tema do nosso aniversário, é esse que nós temos trabalhado por todo o mês. Pastor Milton, Pastor Pedro e eu mesmo temos trazido mensagens ao seu coração sobre o desafio de nos enxergarmos como uma igreja que adora a Deus. Esse foi um mês que nós dedicamos as mensagens no domingo a falarmos sobre adoração, sobre um Deus que deve ser adorado e sobre uma igreja que deve adorá-lo. E essa noite eu quero te convidar ao Salmo 117, um salmo precioso da palavra do Senhor. E eu quero que você leia comigo, nós vamos ler em uma só voz, mesmo assentados. Vamos juntos, Salmo 117? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos falar mais uma vez o Salmo agora? Você pode até tentar decorar um pouco dele. Vamos juntos? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém? Deus, nós te louvamos, porque a tua fidelidade dura para sempre, e a tua misericórdia é muito grande sobre nós. Nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Poucos dias atrás, nós nos sentamos para almoçar lá em casa. E como costumeiramente fazemos, vamos orar. E aí era meu momento de orar, meu dia. E eu fiz uma oração. Agradeci ao Senhor pelo alimento, pela provisão, em nome de Jesus. Amém. E quando eu terminei, um dos meus filhos virou para mim e disse assim: que pequena! Essa oração sua foi pequena demais. Que pequena essa oração. Às vezes a gente olha para as orações que a gente faz e a gente tem a impressão de que elas são muito pequenas. E de fato, algumas orações são curtinhas, não é? Tem orações que nós fazemos que são grandes. Tem orações que são curtinhas. Normalmente, quando está com muita fome em fila de acampamento, o pessoal escala alguém que ora rápido. Não é? Porque a fome é grande. Tem orações grandes, tem orações pequenas. No livro de Salmos, por exemplo, nós temos uma oração gigante, que é o Salmo 119. Gigante. Lindo salmo, maravilhoso, sobre a palavra de Deus, sobre a verdade de Deus. Mas no livro dos Salmos, nós temos uma oração pequenininha. A menor de todas. O menor salmo, o menor capítulo da Bíblia. Salmo 117. Mas se o Salmo 117 é o menor salmo, é o menor capítulo da Bíblia, isso não quer dizer que ele tenha pouca coisa para nos ensinar. Porque uma oração pode ser pequena, mas ela pode ser verdadeira. Um salmo pode ter apenas 2 versículos, como esse aqui, mas ter verdades maravilhosas para dizer ao nosso coração. O salmo que nós lemos hoje, Salmo 117, tem tudo a ver com o nosso mês de agosto. Porque esse é um salmo que fala sobre adoração. Esse é um pequeno salmo, mas poderoso em nos convidar a adorar a Deus. Alguns já têm dito que o Salmo 117 é o coração da Bíblia, é o meio da Bíblia. Se você perceber aí e abrir bem no Salmo 17, você vai perceber que realmente ele está bem no meio. É como se esse salmo tivesse o poder de juntar Gênesis 1 e 2 com Apocalipse 21 e 22. Tudo se conecta, porque Deus criou o homem em Gênesis 1 e 2 para o adorá-lo, como Apocalipse 21 e 22 nos diz. E esse salmo nos chama a adorarmos ao Senhor. Esse é um salmo de adoração. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que esse salmo basicamente se divide em 3 partes. A primeira delas, o próprio salmista, o próprio Deus, nos convida a adorar o seu nome. No segundo momento, verso 2,
Ele nos dá 2 motivos pelos quais eu e você precisamos viver uma vida de adoração ao Senhor. Então olhe comigo na sua Bíblia, deixa aberto no Salmo 117, e vamos meditar juntos. Porque esse salmo começa nos dizendo: louvai ao Senhor, todos os gentios, louvai-o todos os povos. Esse salmo começa com uma primeira verdade para mim e para você, de que Deus deve ser adorado por todos os povos da terra. A adoração não se limita a Israel, a adoração não se limitava a Israel do Antigo Testamento, essa adoração não se limita a IPE do século 21, essa adoração é algo que Deus quer que alcance todos os povos da terra. Esse aniversário não é sobre nós adorarmos ao Senhor, mas nós fazemos parte de uma adoração mundial ao Deus que criou todas as coisas. Eu não sei se você tem o mesmo pensamento que eu, mas praticamente todos os domingos que eu venho à igreja eu penso uma mesma coisa. Nesse exato momento, centenas de milhares de igrejas estão reunidas em vários e diferentes lugares, no nome precioso de Jesus, adorando ao Senhor Jesus, no dia do Senhor Jesus. Nós somos apenas uma porção pequena da adoração que Deus quer de toda a terra. Isso é glorioso, não é? Isso é maravilhoso na palavra do Senhor. Logo nesse primeiro versículo, algumas verdades saltam ao nosso coração. O texto nos diz que todos os gentios, aqueles que não são judeus, todos os povos, todas as nações, línguas, etnias, todos os povos devem adorar a Deus. Deus é adorado na diversidade da sua criação. Deus é adorado por homens e mulheres tão diferentes entre si, tão distintos em culturas e jeitos, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Esse texto nos lembra imediatamente de Apocalipse 21 e 22, em que todos os povos da terra terão representatividade diante do Deus glorioso, porque Ele tem salvado gente de todos os cantos do mundo. E os povos o adorarão em tantas línguas diferentes, em tantas etnias, em tantas diferenças, em tantas nuances diferentes que nós temos. Deus será adorado em toda a terra. Isso porque esse texto, e logo nesse primeiro ponto, algumas verdades saltam ao nosso coração. A primeira delas é de que o Senhor é o Rei de toda a terra. Deus não governa apenas sobre um trecho do mundo que Ele criou. Deus não governa apenas sobre uma nação, Deus não governa apenas entre um povo, Deus não governa apenas entre os ricos dos ricos, Deus não governa só entre os pobres dos pobres, Deus governa não apenas entre homens ou apenas entre mulheres, Deus governa sobre todas as coisas. Todo ser adora ao Senhor. O Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Imagine Jesus, como Abraham Kuyper dizia, podendo olhar para cada pedacinho da criação e Jesus dizer: isso é meu, isso é meu, isso também é meu, isso também é meu, porque tudo pertence ao Senhor. Hoje nós vivemos em um mundo que rejeita Deus, que nega a Deus, que diz não para Deus, que blasfema contra Deus, que se rebela contra o Senhor. Mas haverá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. A terra vai se encher da glória dEle, porque Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Esse texto também nos ensina, logo nesse primeiro verso, de que o Senhor deve receber a adoração de todas as criaturas. Todo ser que respira, diz o Salmo 150, verso 6, louve ao Senhor. Todo ser que respira. Todo ser que respira. Se há respiração, deve haver louvor. Se há vida, deve haver louvor. Mas eu acho maravilhoso o fato de que este salmo convida todos os povos da terra, todos os gentios da terra a se unirem em uma mesma adoração ao Senhor. Sabe uma das coisas mais gloriosas de fazer parte do povo de Deus? É de que quando você está no meio do povo de Deus, por mais estranho que você seja a alguém, você encontra algo que nos faz tão semelhantes, não é? Você chega numa igreja para visitar, você não conhece ninguém.
A adoração começa, o louvor começa. Você abraça algumas pessoas, no final do culto parece que você já as conhece há muito tempo. Não é assim? Todo o povo de Deus, numa mesma adoração ao mesmo Deus. Deus quer ser adorado e Ele quer ser adorado por todos os povos da terra. Irmãos, sermos uma igreja que adora ao Senhor é reconhecermos que esse é o chamado de Deus para nós. Todos os povos da terra devem adorar ao Senhor. Mas é ainda maravilhoso, porque a única possibilidade de todos os povos adorarem ao Senhor é que o próprio Deus, então, possa tomar o coração dos homens, para que em Cristo eles possam adorar a Deus. É interessante porque na Bíblia, em especial em Romanos 15, versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo se utiliza exatamente desse primeiro versículo, para nos falar como agora, em Jesus, no Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, todos os povos da terra poderão adorar ao Senhor, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por meio dele. Jesus é o caminho para que todas as nações se acheguem ao Pai para adorá-lo para todos sempre. Jesus abriu esse caminho para nós. Jesus abriu essa porta gloriosa para nós, nos achegarmos a Deus, adorarmos ao Senhor. Jesus é aquele em quem todos os povos da terra podem esperar e aguardar. Jesus é a esperança para as nações. Existe tanta dor nesse mundo, não é? Enquanto nós estamos aqui celebrando, há tanta violência no mundo acontecendo. Há tanto desespero tomando corações nesse momento. Há tanta gente sendo explorada, escravizada, ferida. Há tantas trevas tomando a terra, com toda a maldade do pecado e o poderio de Satanás. Mas nós não só não nos desesperamos, ou não nos desesperamos diante dessa realidade, porque nós sabemos e cremos de que existe uma esperança para todos os povos da terra. Não há ninguém, por mais desesperado, aflito, ou preso aos seus próprios pecados, que não possa confiar naquilo que o Senhor pode fazer. Todos os povos são chamados a adorá-lo. Nós somos chamados a adorar ao Senhor por meio de Jesus. Mas o salmista agora, no versículo 2, nos dá motivos pelos quais nós deveríamos adorar ao Senhor. Olha comigo na sua Bíblia. Ele começa o versículo 2 dizendo: porque a misericórdia, essa misericórdia do Senhor é muito grande. Nós adoramos ao Senhor, primeiro motivo, porque a sua misericórdia é muito grande. O Salmo 103, versículo 11 diz: quanto se distancia o céu acima da terra, assim a sua misericórdia é para aqueles que o temem. Pense na distância da terra para o céu, e vai tentando calcular, O amor de Deus e a misericórdia de Deus sobre nós é grandiosa. A palavra que o salmista usa aqui no original, a palavra misericórdia, poderia ser muito bem traduzida como o amor leal de Deus, o amor da aliança do Senhor, o amor do seu pacto, porque a misericórdia que Deus tem por nós é a sua misericórdia amorosa, é o seu amor misericordioso, a lealdade de Deus, o compromisso de Deus com a sua aliança, em nos amar e cuidar de nós e derramar misericórdia sobre mim e sobre você. Mas o texto diz que essa misericórdia de Deus é muito grande, ela é enorme. E é interessante porque nesse texto, a ideia da misericórdia do Senhor ser grande, não é apenas que ela é enorme em extensão, mas de que ela é poderosa, grandiosa sobre todas as outras coisas. A misericórdia do Senhor supera o nosso próprio pecado. A misericórdia do Senhor prevalece sobre a nossa fraqueza. A misericórdia do Senhor vence a nossa angústia. A misericórdia do Senhor derrota a ansiedade do nosso coração. A misericórdia do Senhor é grande, grande, grande e grande. Pense comigo, irmãos. O nosso pecado merecia punição, mas o Senhor nos amou, não é? O nosso pecado merecia juízo, mas a misericórdia de Deus alcançou você.
Eu e você estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, nos nossos erros, nas nossas ideias, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Ele nos alcançou com graça, Ele nos alcançou com misericórdia, Ele nos envolveu com o seu amor leal. Pense comigo, nós éramos escravos, mas a misericórdia do Senhor te resgatou. Você pode testemunhar hoje sobre a misericórdia do Senhor? Você teria condições de contar hoje aqui, nessa noite, sobre como a misericórdia do Senhor foi abundante na sua vida? Eu imagino que sim. Eu imagino que você teria histórias para falar sobre isso. Talvez você lembrasse da sua conversão. Talvez você lembrasse dos grandes feitos do Senhor no meio da sua família. Talvez você se lembrasse de uma grande libertação na semana passada. De um grande livramento que Deus derramou sobre você e sobre sua casa. Porque eu e você temos experimentado do fato de que a misericórdia do Senhor é muito grande. A misericórdia do Senhor está sobre nós. O amor leal de Deus está sobre nós. Deus nos chama a adorá-lo e a louvá-lo, porque a sua misericórdia é grande demais. E a misericórdia do Senhor não apenas pode ser vista na minha vida e na sua vida de maneira abundante, nos vários testemunhos que nós temos, mas a misericórdia de Deus pode ser e é plenamente vista em Jesus. Jesus é a encarnação da misericórdia de Deus. Jesus é o amor leal de Deus que se fez carne diante de nós e nós o tocamos, nós o conhecemos. Porque o amor leal de Deus, a sua misericórdia está sobre nós. Romanos 5:8, o Senhor diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem aqui pode merecer a misericórdia de Deus? Quem aqui pode ter dado a Deus alguma coisa para que Deus te devesse algo? Quem aqui pode dizer a Deus em oração: o Senhor me deve? Quem aqui poderia dizer que tudo que nós temos não é outra coisa senão misericórdia do Senhor? Nós adoramos a Deus quando nos lembramos que toda a graça do Senhor sobre nós é dádiva, é misericórdia, é graça. E essa graça superabundou sobre o pecado, superabundou sobre todas as coisas. Lembra de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem? Nós cantamos isso aqui essa noite, não foi? Quem poderá nos separar desse amor leal de Deus? Se a misericórdia do Senhor está sobre nós, então nada pode contra nós. Às vezes nesse mundo, irmãos, nós nos sentimos tão fracos. Desde a nossa infância, entrando na nossa adolescência, juventude, toda a vida adulta, muitas vezes nós nos sentimos desamparados. Não é assim? Às vezes o desamparo se aproxima de nós. Às vezes fazemos tanta coisa para tentarmos agradar as pessoas. Muitas vezes alguns fazem de tudo, possível e impossível, para tentar encontrar amor, para conseguir agradar alguém, para alcançar um olhar gracioso sobre si, para encontrar misericórdia. Deus nos chama a adorá-lo, porque a sua misericórdia sobre nós é muito grande. E nada eu e você precisamos fazer para conquistá-la, para alcançá-la, ou para fazê-la se manter sobre nós. Deus derrama a sua misericórdia sobre nós, porque Ele nos ama eternamente. Você não pode comprar a misericórdia do Senhor. E isso não é uma má notícia, isso é uma ótima notícia. Porque não tem dinheiro para comprar aquilo que o Senhor mesmo resolveu derramar sobre mim e sobre você. Bênçãos de Deus, misericórdias de Deus. Misericórdia de Deus não é para quem é mais inteligente. Misericórdia de Deus não é para os sábios desse mundo. A misericórdia de Deus não é para aquele que tem e ajunta riquezas e tem poderes. A misericórdia de Deus não é para os poderosos desse mundo. A misericórdia de Deus é sobre aqueles que o temem e o amam. Ela é de graça. Ela é pelo sangue de Jesus. Ela custou tudo para Jesus, a sua própria vida,
mas ela nos custou nada, porque Ele derramou sobre nós. Quem pode nos separar desse amor leal? Quem pode nos separar dessa misericórdia? Guarde isso no seu coração essa noite. Nós adoramos ao Senhor, porque Ele é misericordioso para conosco. Mas olha de novo no versículo 2. O Salmo 117 é tão pequeno, mas tão cheio de verdades. O salmista ainda nos diz que há um segundo motivo porque todos os gentios e todos os povos devem adorar o Senhor. E o motivo que ele nos dá é porque a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Alguém nesse mundo já te prometeu algo e não cumpriu? Isso já aconteceu com você alguma vez? Alguém que você ama muito, que você considera bastante, já te disse algo e já falhou? Vamos tornar essa pergunta um pouco mais dolorosa? Você já fez promessas que você não cumpriu? Você já disse coisas para algumas pessoas que você tanto ama e você não manteve a sua palavra até o final? O texto nos diz que nós adoramos ao Senhor, porque a fidelidade do Senhor não é como a nossa. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. A palavra do Senhor não volta atrás. As promessas de Deus não podem ser quebradas. Nenhuma delas. Nem a menor delas. Aquilo que Deus disse é aquilo que Ele fará. Aquilo que Ele prometeu é aquilo que Ele cumprirá. Nós falhamos, erramos, prometemos e descumprimos. Somos tão infiéis, eu e você. Mas o Senhor é fiel para conosco. O texto nos diz: porque a fidelidade do Senhor dura ou subsiste para sempre. E então nós podemos pensar, o que é a fidelidade do Senhor? Primeiro, nos faz pensar que Deus é fiel em si mesmo. O Senhor é fidelidade. O Senhor é fiel. Deuteronômio capítulo de número 7, versículo de número 9 diz: o Senhor guarda a sua aliança até por 1000 gerações daqueles que o temem. Tente contar 1000 gerações, centenas de gerações. O Senhor continua sendo fiel. Fidelidade está no caráter de Deus, em quem Deus é, na essência do seu ser. Deus não mente, Deus não falha, Deus não é infiel, porque ser fiel é aquilo que Ele é, e Ele é fiel desde toda a eternidade. As promessas de Deus sobre mim, sobre você, sobre sua igreja, não são promessas que Deus pensou no meio do caminho, são promessas que existem a nosso respeito desde toda a eternidade. Não existiu um dia em que Deus começou a te amar. Não existiu um dia que Deus pensou em começar a me amar e te amar em Jesus. Deus nos ama com amor eterno. E é por isso que com benignidade Ele nos atrai para si mesmo. A fidelidade do Senhor é de geração em geração, em geração, em geração. Eu amo o Senhor e eu creio na fidelidade dEle, porque eu me lembro de tão pequenininho, tão petititinho, ver meus pais orando e dizendo para mim: Deus é fiel. E agora eu viro para os meus filhos tão petititinhos e digo para eles: Deus é fiel. E um dia eles vão dizer para os filhos deles: Deus é fiel. E de geração em geração em geração, a fidelidade do Senhor para todo sempre. Aleluia. O Senhor é fiel. O Senhor não começou a ser fiel ontem. Ser fiel é o que Ele é. É o seu ser, é a sua essência. Ele não falha, Ele não erra, Ele não mente. Deus é fiel. Mas também pensar sobre essa fidelidade que dura para sempre é pensar que os atos de Deus a nosso respeito são fiéis. As minhas ações e as suas ações nem sempre são fiéis. Por exemplo, a gente diz no início da semana: essa semana eu vou comer salada todos os dias e vou perder 1 quilo. Pela fé.
Não, vou comer doce. Chega na quarta-feira, você já está olhando para o alface e vendo um pudim. Miserável daquele pudim. Talvez você não passe esses negócios, mas eu passo. Uns alfaces com cara de pudim. Terrível. Nossas ações não são tão seguras assim, não é? A gente diz que vai fazer uma coisa todo dia e a gente acaba não fazendo. A gente faz promessas para pessoas que a gente ama. A gente diz, dessa vez eu vou. Vou fazer todo dia desse jeito. Não faz, não. A gente paga 1 ano de academia e a academia ganha 10 meses de bênção sobre elas. E a gente só vai 2, os outros 10 é brinde. Queria abençoar aquela academia também, fazer o quê? Sou crente, gosto de abençoar as pessoas. Paguei 1 ano logo, gastei só 2, o resto é bênção para eles. Descontinuidade que a gente tem nos projetos, não é? A gente não leva algumas coisas para frente, os nossos atos são fracassados muitas vezes. Às vezes nós tentamos, mas ficamos cansados. A fadiga nos toma, nós desistimos de fazer alguma coisa. Isaías 40, 28 diz, o Senhor não se cansa, o Senhor não se fatiga. Aquilo que Deus fez, Ele faz ontem, hoje e amanhã, e fará para todo sempre. Todos os dias, quando o sol se levanta, as misericórdias do Senhor se renovam sobre você. O Senhor não cansa de renovar a sua misericórdia sobre nós. Todos os dias, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. O Senhor não deixa de guardar você. Todos os dias, o Senhor vai adiante de ti e o Senhor não se cansa de ir à sua frente. Todos os dias, o Senhor te livra das ciladas e armadilhas de Satanás. O Senhor não se cansa de te livrar. Aquilo que Deus faz sempre e sempre fará, porque a sua fidelidade subsiste para sempre. Não tem um dia sequer, nem por 1 minuto, em que Deus pense, hoje eu não vou cuidar da IPE. Hoje eu não vou dar atenção para a IPE. Não tem um domingo que Deus disse, hoje eu não vou participar desse culto. Hoje eu não quero receber o louvor de vocês. Hoje eu não vou estar no meio do meu povo. Não tem um dia sequer que o Senhor se esquece de nós. Jamais te deixarei, diz o Senhor. Nunca, nunca, jamais eu te deixarei. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem um segundo sequer que a presença gloriosa do Senhor deixa de ser presente na nossa vida. Isso é maravilhoso, não é? Isso é a fidelidade do Senhor nos seus atos. Isaías 14, versículo 24, o profeta escreve as palavras do Senhor e o próprio Deus diz, como eu pensei, assim sucederá. E como eu determinei, assim se efetuará. O que Deus diz que será, o que Deus diz que irá fazer, Ele irá fazer. Eu e você podemos celebrar a fidelidade do Senhor nesses 42 anos. 48 ainda não. 42 anos. Porque o Senhor nos garantiu que um dia, mesmo que esse mundo esteja perdido e jaz do maligno, o Senhor voltará com glória e poder sobre as nuvens para nos salvar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Essa não é uma promessa que Deus vai quebrar, porque nenhuma promessa de Deus será quebrada. Essa é a nossa confiança. O mundo pode te trazer problemas e dores e angústias. Angústias e dores podem tirar a sua fé, abalar a sua esperança. Agressões das trevas podem esmorecer nossos pés. Mas o Senhor continuará cumprindo a sua promessa sobre nós. Sobre nós. É tão maravilhoso saber disso, irmãos. É tão maravilhoso porque tem semanas que a gente termina tão quebrados, não é? A gente chega na sexta para o sábado, parece que não sobra nada de esperança para a gente. Semana difícil, semana de problemas. O jornal só traz notícias ruins. Olhamos para a política e ficamos desesperados. Olhamos para as notícias e morremos de medo.
A gente olha para o mundo lá fora e percebe, e tem aquela sensação, está tudo tão perdido, está tudo tão jogado de lado. Fora as nossas tensões interiores, nossos medos, melancolias, receios. Mas é tão bom quando a gente adora o Senhor num dia como esse. E a gente se lembra, a fidelidade do Senhor dura para sempre. O choro pode durar uma noite inteira. Mas o servo e a serva do Senhor sabe que a alegria virá pela manhã. Ela vai vir. Ela virá. O Senhor é fiel em todos os seus atos. Mas a fidelidade do Senhor também me faz pensar sobre a fidelidade não apenas de Deus em si mesmo, não apenas das obras de Deus, dos seus atos. Mas Deus é fiel em sua própria palavra. Deus tem palavra. E a palavra de Deus não é quebrada. A Escritura nos diz em Isaías 55:11 que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Nunca. A minha palavra e a sua frequentemente volta vazia, não volta? Às vezes a gente fala uns negócios que não valem nada. A gente insiste, pede, chora, reclama. Aí no fim você fala, parece que eu falei, ninguém nem me ouviu. Não é? Eu sou professor no seminário e às vezes eu estou dando aula e eu tenho aquela sensação de que eu estou falando e tem uma hora que eu estou falando e não tem um miserável que está me ouvindo. Esses caras não estão prestando atenção no que eu estou falando. Além do fato de ter uns alunos que parece que não paga mensalidade, paga pernoite. Só dorme. Do início ao fim da aula. Eu penso, ou a minha aula é tão boa que os relaxa, ou é tão ruim que eles querem fugir dela. Eu sempre fico com a primeira opção, otimismo. A nossa palavra às vezes não tem poder. Não tem uma mãe que já não chegou à conclusão, você, eu já cansei de falar. Essa frase é de mãe, não é? Eu já cansei de falar com esses meninos. Toda mãe tem essas frases. Eu fico às vezes com a impressão de que existe tipo um dicionário de frases de mãe. Não é que elas vão se repetindo geração após geração. Eu falo a mesma coisa que esses meninos todo dia, esses meninos nunca me ouvem. Às vezes, quando está muito cansado, eu falo, eu vou fugir. Aí vocês vão sentir falta de mim. Coisa de mãe, você nunca falou isso. Às vezes a gente percebe que a nossa palavra não tem muito valor. Não tem muito efeito. Mas a palavra do Senhor nunca voltará vazia. Nunca. A palavra do Senhor é poderosa. Deus disse, haja luz, e houve luz. Jesus chega na frente de um túmulo de um homem morto há 4 dias. E Jesus diz, tira a pedra. Os que ali estavam próximos dizem, não, Senhor. 4 dias já são passados. O corpo já fede, o cheiro é forte. Não faz sentido tirar a pedra. Havia uma crença judaica de que até 4 dias ainda era possível que uma alma pairasse sobre um corpo. E talvez ela voltasse, entre 2, 3 dias, na verdade. Mas no quarto era impossível. Na crença deles, Jesus tira a pedra. E então aquele que estava morto ouviu a voz da vida e deixou a morte para trás e saiu do túmulo. Lázaro, vem para fora. Lázaro não acordou de um sono. Lázaro ressuscitou da morte. Porque a palavra de Deus é poderosa. Porque a palavra do Senhor é vida. Porque a palavra do Senhor levanta os mortos. Porque a palavra do Senhor cria o universo. Porque a palavra do Senhor nos dá vida. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, de que todas as promessas de Deus encontram em Jesus um sim. Jesus é o centro convergente, é o centro realizador de todas as promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu se cumpre em Jesus, se cumprirá em Jesus na sua vinda gloriosa. Não há nenhuma promessa, querido, de Deus a meu respeito e a seu respeito, que pode falhar. Porque Deus não é homem para que minta,
a sua palavra não pode ser jogada de lado. Como é bom eu e você podemos repousar a nossa esperança na palavra do Senhor, não é? Eu queria terminar essa mensagem dizendo para você que em nosso pecado o amor de Deus se manifestou perdoador. Na nossa fraqueza, essa misericórdia do Senhor nos fortaleceu. Nesse mundo de mentiras, a fidelidade do Senhor é perfeita. Em meio aos nossos receios de amanhã, o Senhor nunca deixará de ser fiel. O amanhã pertence ao Senhor. E pé, vamos adorar ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor é muito grande e a sua fidelidade subsiste para sempre. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos terminar esse sermão, essa mensagem, adorando ao Senhor. Quero chamar nosso ministério de louvor, que vai nos conduzir a um tempo tão precioso de adoração agora. E eu queria te convidar a preparar o seu coração adorando a Deus comigo nesse momento. Adorando ao Senhor com sua voz, com sua palavra. Sejamos nós uma igreja que adora ao Senhor. Uma igreja que celebra o nome bendito do nosso Deus. Porque muito grande é a sua misericórdia e a sua fidelidade dura para sempre. Feche seus olhos, exalte ao Senhor, adora a Ele. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Celebramos o teu glorioso nome. Te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Te celebramos e te adoramos, Senhor, porque muito grande é a sua misericórdia sobre nós, cobrindo multidão de pecados, cobrindo a nossa fraqueza, vencendo a angústia do nosso coração. Te adoramos, Senhor, porque a tua fidelidade subsiste para sempre. Aleluia! Nada pode, ó Deus, contra a tua palavra. Os teus decretos são perfeitos. Os mandamentos do Senhor são vida para nós. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra não pode ser quebrada. Os atos de justiça e salvação do Senhor são os mesmos ontem, hoje e amanhã. E aquilo que o Senhor prometeu, assim o Senhor fará. Aquilo que o Senhor disse, assim se cumprirá. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Celebramos 42 anos de pé, não por nós mesmos, mas pela fidelidade do Senhor sobre nós. Não é sobre nós, Deus, mas sobre Ti. Não é sobre o nosso nome na terra, mas sobre o Senhor. Não é sobre sermos uma grande igreja, mas sobre termos um grande Deus glorioso. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos nessa noite. Que toda essa alegria, toda essa comunhão, toda essa celebração seja para que o nome do Senhor seja honrado em toda a terra. Todos os povos te louvem, todos os povos te adorem, Senhor. Nos faça, Deus, uma luz para os povos da terra. Como nós lemos na abertura desse culto, Deus, sermos luz para esse mundo, sal nessa terra, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos e queremos te adorar nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a nós terminarmos esse tempo de louvor ao Senhor, entoando canções de adoração ao Senhor com grande alegria. Vamos adorar, vamos celebrar, vamos encher esse salão das nossas vozes em louvor ao Senhor.